porque eu tenho que dar a devida desimportância pra quem não se importa comigo. É cruel, parece, né? Mas não é. Principalmente sobre ser recíproco com as nossas amizades. E aí eu comecei a pensar e, querendo ou não, veio toda uma lembrança de quando eu era mais jovem, de como eram as minhas amizades, como funcionava a minha vida. E aí eu parei pra pensar em como eu me importava muito com as pessoas. Eu me importo muito com as pessoas ainda. Só que eu não recebo a mesma importância. É cruel, né? O mundo é cruel. As pessoas vão vir dizer sim, o mundo é cruel. Ah, isso também já aconteceu comigo. A gente tem que deixar pra lá. Mas não é deixar pra lá. A gente tem que tratar as pessoas da mesma maneira que elas nos tratam. E aí eu parei também pra pensar de, tipo, quando eu tava na época da escola, quantas pessoas eu tratei como amiga, que eu gostei muito, que eu tinha muita amizade do meu lado, obviamente, e eu não era correspondida. Eu corria atrás, eu dava um mundo por aquelas pessoas. Não era igual. Eu sei que toda a história tem dois lados e tá tudo bem, mas o meu lado da história é esse. É de perceber que eu sempre fui amiga, que eu sempre estive disposta, mas que ao mesmo tempo as pessoas não recebiam isso de uma maneira boa. Porque muitas vezes quando eu não supria a necessidade dela, eu não servia. Parando pra pensar também e refletir de como foi a minha infância, eu também vejo que eu não era a amiga principal. Eu nunca fui amiga principal de ninguém, eu acho. E até hoje eu não me sinto principal de ninguém. E eu acho que também não tem ninguém que é principal na minha vida. Mas voltando lá pra época da escola. Na época da escola a gente tem muitos, milhares de amigos. E a gente chama de amigo. Porque eu também vi esses tempos um vídeo, chamar de conhecido é tão estranho, né? Ou chamar de colega. Mas, cara, são conhecidos. São pessoas que tu cria afinidade por um certo momento. Que tu cria alguma certa conexão. Mas ela pode se acabar em 2 horas. Só que quando a gente é criança, a gente acha que aquelas amizades vão durar a vida toda. E umas duram, outras não. E tá tudo bem, a gente também tem que entender que ciclos começam e acabam. Mas qual foi a sua importância na época de criança? Qual foi, no seu ciclo de amizade quando criança, qual era a sua importância? Eu percebi que eu era só mais uma. Sei lá, tava lá por tá, não queriam me excluir pra não ser tão más, porque crianças são más. As pessoas dizem, ai, as crianças são inocentes, as crianças são isso, são aquilo. Gente, criança é má, tá? Criança faz bullying. Hoje em dia é nome de bullying, né? Mas criança, sim, é má com as outras crianças. Ela pode te excluir, ela pode te agredir verbalmente, ela pode rolar várias coisas. Quando a gente é criança, a gente faz umas barbáries. Não venha dizer que não, tá? Porque já aconteceu. Já aconteceu de tu excluir alguém por algum motivo. Já aconteceu de tu brigar por alguém, de tu ser agressiva com alguém. Claro que tudo tem um motivo por trás, mas já aconteceu. Não tem como negar, sabe? Só que eu percebi que eu fui excluída, mas eu não sabia que eu era excluída. Por muito tempo, assim, eu tentei ficar na vida daquelas pessoas. Eu sei que muitas escolhas também partiram de mim. Sei de todas as coisas que eu fiz. Nem todas eu lembro, né? Todas as decisões que eu lembro. Mas eu sei que algumas decisões foram cruciais pra mim continuar na vida daquelas pessoas, se é que aquelas pessoas queriam a minha amizade ou não. E também as decisões que foram cruciais pra que eu nunca mais voltasse pra aquela relação, pra aquelas amizades, sabe? Porque assim, eu penso, na minha época de adolescente, eu fiz muita besteira, aprontei muito. Tenho amigas, né, que sabem sobre isso e tudo mais, que me acompanhavam e, né, a gente fazia muita loucura, muita festa, balada e etc. E que chega um certo momento que a gente é tão infantil, tão idiota, que a gente acaba se deixando levar. Então, quando eu comecei os meus primeiros relacionamentos, eu acabei fazendo escolhas péssimas, mas depois eu percebi que era uma escolha péssima, mas ninguém daquelas pessoas que eu gostava, daquelas pessoas que eu tinha como amiga, vieram conversar comigo e me falar, olha, essa é uma decisão ruim, não faz isso, eu vou estar aqui do teu lado. Ninguém veio me apoiar, ninguém veio perguntar se eu tava precisando de alguma coisa. Simplesmente eu tomei aquela atitude cega, sim, foi uma atitude cega, mas ninguém veio interceder por mim. Então, depois de um tempo eu percebi que aquelas pessoas não queriam a minha amizade e eu não merecia a amizade delas também. Porque eu digo assim, de não merecer, porque não ia fazer a minha pessoa ser melhor, sabe? Eu não ia me sentir uma pessoa melhor tendo aquelas pessoas do meu lado, porque elas nunca estiveram ao meu lado. Era legal me ter por perto, talvez? Era.
era legal? Talvez, eu não sei, sabe? É até um assunto um pouco dolorido, assim, sabe? Tu parar pra pensar de quantas pessoas eu levei em consideração e não me levaram em consideração. E talvez tenha acontecido ao contrário também. Quantas pessoas me levaram em consideração e que eu não levei em consideração. Mas daí eu penso assim, sempre que eu levei alguém em consideração, eu tentei conversar com aquela pessoa. Eu tentei dizer pra ela, eu tentei me expressar, eu tentei fazer de tudo. E às vezes esse tudo não era suficiente. Então a gente vai acabando percebendo de novo. Eu falo perceber muitas vezes, né? Mas a gente vai vendo e vendo a realidade de que as pessoas não estavam nem aí e que muitas vezes a gente não precisa das amizades dela, que a gente é autossuficiente, que a gente vive um mundo sozinho, porque as pessoas são cruéis, elas podem te dar um tapa nas costas, né, te apunhalar e etc. Mas ao mesmo tempo que eu tenho toda essa mágoa referente a esses possíveis e não possíveis amigos, eu também tenho muitas não, né, não vou ser hipócrita, mas eu tenho aquela boa amizade. Eu tenho aquela boa e velha amizade. Que assim, eu não tenho amizade de infância que eu carrego até hoje. Tá, tô mentindo, mas eu digo assim, na questão de convivência 100%, sabe? Eu tenho sim uma amizade que ela me viu nascer, porque ela é alguns anos mais velha que eu. Ela me viu nascer, a gente cresceu juntas. Em determinado momento, cada uma seguiu a sua vida. Mas sabe quando tu sabe que tu pode contar com aquela pessoa? Tu sabe que quando aquela pessoa também precisar, ela pode contar contigo. Que a gente, por mais que não converse todos os dias, por mais que a gente não tenha aquela afinidade de saber todos os segredos uma da outra, a gente pode contar com aquela pessoa, a gente pode contar com aquela amizade. E aí depois eu tenho outra amizade que me conheceu a partir dos meus 14, 15 anos e que eu tenho até hoje. E tipo, essa também é uma pessoa que sabe, e essa sabe os podres, sabe? Essa foi aquela que aprontou junto comigo, que a gente curtiu muita festa, aprontou mesmo, sabe? Então, 2016, 2014, 15 ali, que foi uns anos, né, complicadíssimos. Não tinha rede social, não tinha exposição em excesso de fotos, vídeos. A gente tirava, mas não tinha provas de crimes, digamos assim, né? Porque era tudo mais light, eu acho. Então, essa sim, mas mesmo assim, a gente não é grudada. A gente conversa, a gente troca muito meme na internet. Então, assim, a gente sempre tem uma consideração uma pela outra. E quando eu preciso, eu sei que eu posso contar com ela. Quando ela precisa, ela sabe que ela pode contar comigo. E sim, tem a questão da diferença de horário, fuso horário, distância, mas isso não impede a nossa amizade. Isso não impede a amizade com ninguém. Eu vou te ser bem sincera. Isso acontece com muitas pessoas de quando elas se mudam, as amizades simplesmente se perdem. Mas eu acho que elas não se perdem, talvez elas nunca tenham existido. E talvez seja cruel falar isso, mas é verdade. Talvez a tua amizade com a pessoa que tu considerava tanto não exista. E aí tu tomou uma decisão de sair do país, tu tomou uma decisão de viajar, tu tomou uma decisão de percorrer um percurso diferente, de trilhar a sua vida de uma forma diferente. E aquela pessoa simplesmente, já que não faz mais questão, já que, tipo assim, não é conveniente pra ela, ela simplesmente deixa pra lá. Só que você não pode se sentir mal. Eu me sinto mal muitas vezes. Talvez não. Eu me sinto mal porque talvez seja uma ferida que ainda não se curou, mas que aos poucos eu vou percebendo, assim, e vou dando a devida importância e principalmente a desimportância para as pessoas que ficam ali olhando, vendo, né? Às vezes eu paro, olho assim o Instagram, eu tô ali fazendo scroll, vejo a vida das pessoas que estudaram comigo, às vezes rola uma pequena comparação, mas cada um trilhou a sua vida, cada um seguiu o seu caminho, cada um tem a vida que quer hoje, sabe? Bate uma saudade? Às vezes bate, mas talvez a saudade seja apenas do que eu imaginei que era a vida, do que eu imaginei que seria bom, não que realmente fosse bom. Uma coisa que a gente cria e imagina na nossa cabeça. Então a gente não pode se maltratar tanto. Tem que pensar, refletir e ver o que tirou de bom dessa história. O que foi bom pra mim? O que foi péssimo pra mim? Porque assim, eu tenho coisas boas, eu tenho coisas ruins, mas eu preciso entender o que faz sentido hoje. Faz sentido eu ficar me martirizando, ficar me culpando por atitudes de outras pessoas? Não!
As pessoas também devem não, né? Eu não sei, eu fico imaginando, porque que nem eu sempre digo, tudo tem dois lados da história. Mas será que as outras pessoas também não fazem o mesmo comigo? Tipo, pensar, por que eu agi daquela forma? Por que eu fui daquela maneira? Eu faço a mesma coisa. Mas é a vida de cada um. Hoje eu tenho poucos e bons amigos, sei com quem eu posso contar e com quem eu não posso contar. E sim, eu conheço muita gente, muitas pessoas passaram na minha vida. Conviver com pessoas diferentes, né, realidades principalmente, nos faz perceber outras coisas. Eu tenho mudado muito. Muito, assim, eu percebi que a minha mudança foi de 0 a 100. Conversando com as minhas amigas, elas também acabaram percebendo, porque quem me conhece há mais tempo, quando eu converso sobre determinados assuntos ou quando eu dou determinadas opiniões, percebe a minha mudança, sabe que eu não sou mais a mesma pessoa. E isso necessariamente não é ruim, isso é bom. Mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto a gente cresce com novas experiências. Então isso faz parte de quem eu sou agora e de quem eu quero ser. E essas pessoas que passaram pela minha vida têm influência direta nisso, porque de algum modo, se eu gostei ou não gostei do que aconteceu, me fez mudar, talvez. Me fez pensar no que eu poderia ser melhor, o que eu não poderia. A gente não se sentir culpada, simplesmente pensar em quem realmente merece a nossa amizade e quem não merece a nossa amizade. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até o próximo.